Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui também está indo, gente. Graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês também, tá bom? Gente, então seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou fazer agora uma receitinha, um lanchinho para o café da tarde, ou então um lanchinho para jantar, né, gente? Hoje é sexta-feira, a gente não gosta, né, de fazer janta. Eu, principalmente, eu não gosto de fazer janta. Maridinho também não importa. Na sexta-feira, a gente come qualquer coisa, né? Na janta. Então, eu vou fazer este pãozinho, tá, gente? Vai ser um pãozinho simples, pãozinho de sal, bem rapidinho. E eu vou colocar um recheinho de carne, tá? Vou explicar para você direitinho como eu vou fazer este pãozinho. Tá bom? Então vem pra cá. Vamos fazer. Assiste, gente, até o final, tá? Não pula o vídeo, tá bom, gente? Porque você vai estar me ajudando assistindo o vídeo até o final, tá bom? Depois, se você gostar, aí você repete na sua casa, né? E volta aqui novamente para comentar para mim, né? O que você achou do pãozinho. Tá certo, gente? Ok? Então vamos fazer. Aqui já está, gente, preparadinho, tá? Coloquei aqui os ingredientes bem rapidinho. Eu vou fazer. Nessa bacia, gente, estão dando para ver, né? Vou chegar um pouquinho para cá. Assim, acho que dá para ver. Então, aqui, gente, eu vou colocar um pacotinho desse de fermento para pão. 10 gramas, tá? É fermento seco, tá bom? Mas se você quiser usar o fermento fresco, também tá certo. Aqui eu tenho 10 gramas, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui, gente. Tá? E aqui nessa vasilhinha, eu vou amornar, tá? Vou dar uma mornadinha nesse leitinho. Não pode ficar quente, tem que ficar aquele leitinho, como leitinho de mamadeira, sabe, gente? Então não pode ser quente. Aqui eu tenho um copinho que mede 200 gramas, tá? Mede 200 gramas de leite. Como eu vou fazer só um pouquinho, somente um pão, então eu não vou colocar muito leite, tá, gente? Até porque eu estou também com um pouco de farinha de trigo. Se a massa ficar mole, eu vou ter que sair pro supermercado, gente, para buscar mais farinha. Então eu vou fazer assim, conforme a quantidade de leite que eu precisar, eu coloco, tá? Porque a farinha de trigo já está mexida. Aqui não tem 1 quilo, tá bom? Eu já mexi nela um pouco. Tem um pouquinho a mais, de meio quilo, tá bom? Eu vou amornar esse leitinho com 4 colheres de sopa, tá? Essa colher minha é grande, gente. Mas tem que ser 4 colheres de sopa, tá? Cheinha de óleo. Eu vou colocar junto, gente, junto com o leite. Quatro, né? Vou amornar ele agora, tá? Deixar ele ficar bem morninho. E aqui também eu já vou colocar açúcar, gente. Vou
vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. 2, tá? Foi 2 colheres. Se você não quiser colocar o açúcar nessa quantidade, você pode colocar só pintadinha, tá? De açúcar. Vai depender, né, gente? Do seu gosto. Por último, a gente coloca uma pintadinha de sal, tá? Deixa eu ver o leitinho. Tá frio ainda. Deixar ele amornar. Prontinho, gente. Já tá morninho. Agora eu vou colocar ele aqui. E misturar, né, gente? Aqui eu tenho o açúcar, o leite e o fermento, né? O fermento e o óleo. Misturo bem misturadinho. E aqui também eu vou colocar 2 ovos, tá? Inteiro. Graças a Deus, ele está bem, gente. E agora a gente mistura novamente. Bem misturadinho. Se você quiser bater no liquidificador, você pode fazer assim também, tá? Mas eu não quero sujar mais trenzinho não, gente. Vou deixar o liquidificador ali limpinho. Mas se você quiser, pode bater no liquidificador, tá? Tá certo também, tá, gente? Aí você não precisa ficar mexendo aqui, ó. Por 1 minutinho você bate ali no liquidificador. E agora eu vou colocar farinha de trigo até dar o ponto de massa macia que não fica grudando nas mãos, tá? Não vou colocar tudo, porque se eu colocar tudo, talvez eu possa precisar de mais leite, né? Então eu vou colocar aos poucos. Agora eu posso colocar o sal. Eu vou colocar assim, tá, gente? Vai ser 1 colher de sobremesa de sal rasinha, tá bom? Porque o recheio já é salgadinho, né? A carninha já tá salgadinha. Mas se você não for colocar o recheio, você for fazer somente o pãozinho, então você pode colocar, tá? Um pouquinho a mais, se você gostar mais salgadinho. Ou então você pode deixar assim, tá bom, gente?
massinha aqui para a bancada, gente. Porque tem que usar as mãos, né? Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui. E agora nós vamos amassar, né? Vamos dar o ponto nela. Colocando farinha de trigo. Até dar o pontinho, tá? Que ela não fica grudando nas mãos. Vou dar uma pausadinha, gente. E volto para mostrar para você como ficou a massinha, tá bom? Prontinho, gente. Tá vendo? Macia, tá? Não fica grudando nas mãos. Olha. Vou deixar essa massinha, gente, descansando. Agora eu vou deixar ela aqui, tá? Vou tampar com um paninho. Tá bom, gente? Enquanto a massinha vai descansar por uns 30 minutinhos, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na baguncinha. Vou preparar a forma, tá? E agora mesmo eu volto com você, tá bom? Fica aí, gente, até o final do vídeo, tá bom? Olha pra você ver que eu não usei toda a farinha de trigo, tá vendo? Ficou um pouquinho. Eu ainda vou usar um pouquinho porque eu vou abrir a massinha. Tá? Já volto, agora mesmo, tá bom? Gente, já se passaram os 20 minutinhos, 30 minutinhos, né? Pra massinha descansar, né, gente? E agora nós vamos fazer o pãozinho, né? Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, gente. E vou colocar a massinha aqui. Tá linda, gente, a massinha, olha. Está linda. Tá vendo? Olha. Agora com um rolinho, tá? Se você não tiver esse rolinho, gente, você pode pegar uma garrafinha, né, gente? Uma garrafa de vidro. Lava a garrafa, enxuga ela e você pode esticar a massinha, abrir a massinha com ela. Tá vendo, gente? Linda, né? Tá dando pra ver, né? Vou fazer só um pão, né, gente? Só um pãozinho eu vou fazer. Você vai abrir assim, desse jeito.
Assim tá bom, né, gente? Não está fina, mas também não está muito grossa, tá? Olha. E agora nós vamos colocar o recheio. Aqui, gente, eu cozinhei um pedaço de carne. Essa carne é carne de panela, chama peixinho, tá? Bovino. Eu cortei ela de pedacinho assim, estão vendo? Olha, de pedacinho pequeno, bem pequenininho, estão vendo? E cozinhei ela com todos os meus temperos, menos pimenta. Pimenta eu não coloquei, porque o marido fez cirurgia da catarata dos 2 olhos, tá? E ele está de recuperação, né? Tá cuidando. Então, eu não coloquei pimenta. E aqui eu coloquei um tomate picadinho, sem semente. Depois da carninha pronta, tá? A carne esfriou. Eu coloquei cebola. Depois da carne pronta, coloquei cebola picada. Estão vendo? E coloquei o tomate cortadinho, sem semente, tá? Então ficou aqui, gente, essa carninha ficou assim. Olha que delícia, gente. Comer com um arrozinho branquinho agora. Uma delícia. Tá bem? Então esse é o recheio do meu pãozinho, tá? E aqui também eu vou colocar umas folhinhas de manjericão. Também. Para dar um gostinho, um cheirinho, né? Porque ela é perfumada, né, gente? Cheirosa. Então eu vou colocar ela. Então aqui eu lavei a massinha, né? E agora eu vou colocar este recheio aqui, gente. Assim. Estou querendo colocar um pedacinho de queijo. Mas não sei se coloco. Eu gosto de queijo, gente. No pãozinho. Eu acho que eu vou colocar um pedacinho. Vou pegar um pedacinho de queijo. Rapidinho. Assim, gente. Queijo mussarela. Tá? Eu vou colocar uns pedacinhos, porque eu gosto. Vou colocar assim, bem rapidinho. Só um pouquinho. Só para dar mais um gostinho. Não sei se combina, gente, mas eu gosto. Se você não quiser colocar, não coloque, tá, gente? É a gosto. Assim, tá bom? Bem gostosinho. Agora eu vou colocar as folhinhas de manjericão para dar um cheirinho também no nosso recheio.
Pronto, né, gente? E agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar essa massinha e vamos fazer assim, né? Deixa eu chegar esse recheio pra cá um pouquinho, gente. Uma viradinha. É. Chegar mais um pouquinho pra lá também. Assim. Tá vendo? Pegar as pontinhas, põe as pontinhas aqui pra baixo, né? Fecha aqui para o recheio não sair. Agora nós vamos colocar aqui nessa forma. Essa forma é grande, viu, gente? Eu passei manteiga na forma, mas se você não quiser passar margarina também pode, tá? Ou óleo. Mas eu coloquei uma folha de papel manteiga, tá? Papel manteiga. Eu quero colocar para me ver, né? Para me desenformar ele, né? Mais facilmente. É a primeira vez que eu coloco, tá, gente? Então vamos ver como vai ficar, tá? Então agora eu vou colocar este pãozinho aqui. Pega a massinha com cuidado, né? Assim. E coloca ela aqui. No meio da forma. Tá vendo? Bem bonitinho. Tá? Agora a gente vai deixar aqui. Ela vai descansar novamente. Vai dobrar de volume. Depois que ela dobrar de volume, eu vou passar uma geminha de ovo com uma pitadinha de açúcar, tá? E a gente vai levar para assar, tá bom? Então agora eu vou tampar novamente com um paninho. Vou deixar aqui mais ou menos uns 35, 40 minutos para ela dobrar um pouquinho de volume. E já volto com você, pra gente levar para assar, tá? Gente, o pãozinho já descansou, gente. Deixei crescer só um pouquinho, tá? Mas você pode deixar mais, tá? Pode deixar dobrar mais de volume. Tá bom, gente? O marido tá com vontade de comer esse pãozinho, gente. Toda hora pergunta se já está pronto. Eu falo que não, que tem que deixar crescer, né? Mas ele tá bom, assim tá pensado, tá? Então, agora eu vou colocar um ovo, gente. Um ovo misturado com uma pintadinha de açúcar, tá? Eu coloquei aqui. Então agora eu vou colocar aqui dele. Assim. Você pode deixar mais, tá? Pode deixar crescer mais um pouco. O tempo aqui esfriou também, gente. Ficou bem frio aqui. Aí demora mais um pouquinho para crescer. Mas você pode deixar mais, tá? Vou passar bastante, gente.
senão eu vou ficar com esse ovo parado aqui, né? Um ovo é muito para um pãozinho só, né, gente? Então estou passando bastante assim, tá vendo? Agora, se você quiser colocar um pouquinho de orégano, deixa eu ver se tem. Tem aqui, gente, ó. Tô espirrando, gente. Orégano. Aí eu vou colocar um pouquinho. Tá vendo? Pra dar mais um cheirinho. Mais um saborzinho. Né, gente? Agora eu vou levar para assar, tá? Meu forno elétrico está pré-aquecido a 200 graus. Vai ficar assando até ele ficar coradinho, tá? Vai ser mais ou menos, gente, 40, 45 minutos. Vai depender do seu forno, tá bom? Fica de olho, pra não queimar, tá? Às vezes eu esqueço. E quando eu vou ver, meu pãozinho já está quase queimado. Então não é bom, né, gente? Fica de olho. Vou levar agora, tá? Passados 40, 45 minutos, o pãozinho tiver assado, eu volto para a gente experimentar, né, gente? Tem hora que eu fico meio enrolada aqui, gente. Então tá, aguarde. Pronto, gente. Assadinho. Olha, gente, que lindo. Agora vamos ver como está o sabor, né, gente? Deve estar gostoso, sim. Agora eu vou tirar ele daqui, gente, mas ele está quente. Então, ele assou, gente, 45 minutos no forno elétrico, tá? Só que depois que fez os 45 minutos, eu coloquei mais um pouquinho, tá? Para corar em cima. Porque o meu forno elétrico, 45 minutos, ele demora para corar, sabe? Para ficar vermelhinho assim, em cima. Então eu ligo mais um pouquinho e deixo ele ficar amarelinho assim, tá, gente? Então depende do forno, para forno, né? Então eu vou tirar ele daqui, gente. Tá quente, mas eu vou mostrar para você assim mesmo. Olha, gente. O papel também. E a forma sai limpinha. Tá vendo, gente? Fácil, né? Mas se você não tiver o papel manteiga, você unta a forma com margarina, ou com óleo, ou com manteiga, tá? E coloca o pãozinho lá. Então agora vamos ver como ele ficou, né? Só que tá quente, né, gente? Vou queimar minha boca. Olha que lindo. Tem que deixar esfriar mais para eu poder tirar esse papel, né? Eu não sei se esse papel sai agora, gente. Porque tá quente. É, tem que deixar esfriar um pouquinho para tirar ele. Né? Deixa esfriar um pouquinho e depois você tira o papel. Tá bom? Eu vou deixar assim, só para você ver o pãozinho. Então agora deixa eu pegar o pratinho. Vou colocar aqui um pedacinho.
gente. Primeiro pedacinho. Só que eu tenho que tirar o papel, né? Deixa eu ver se sai o papelzinho. Tem que tirar o papel. Tem que deixar esfriar. Senão o papel não sai. Tá quente, gente. Muito quente. Opa! Tá muito quente, gente. Tem que tirar o papel daqui, né? Aí tem que deixar esfriar um pouquinho para poder tirar o papel. Tem que deixar esfriar um pouquinho para poder tirar o papel. Tá vendo? Olha, gente. Delícia. Tá vendo? Caiu, gente. Porque tá quente. Tá quente. Muito quente. Nossa, muito quente. Esse papelzinho aqui, gente, gostei muito do papel. Sabe? Tem que tirar esse papel. Mas ele tá quente, como é que vai sair o papel? Não tem jeito. Tem que deixar esfriar um pouco para poder tirar o papel. Olha, gente. Tá vendo? Que delícia. Olha. Tá vendo? O queijinho. Tá vendo, gente? Delícia. Vou pegar um pedacinho. Carninha. Hum. Gostoso, gente. Olha. Uhum.
ver, né? De pertinho. Olha. Uhum. Gostoso. Gente, olha. Gente. Gente, este foi o vídeo de hoje, tá? Simplesinho, mas gostosinho. Faça então a minha receitinha aí, tá, gente? Pode fazer. Escolhe uma carninha, cozinha ela, faz desse jeitinho que eu fiz. Vou deixar escrito na descrição para você também, tá? Então faça. Eu tenho certeza que você vai gostar. Coloca aí o seu temperinho e você vai amar este pãozinho, tá? Lanchinho de sexta-feira. Tá bom, gente? Então, tchau. Beijos. Coloca aí, gente, bastante líquido para mim, para o canal, né? Para ajudar o canal. Compartilha. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber todas, né, gente? Mais novidade, né? Sempre vou fazer uma coisinha simples e diferente também, tá bom, gente? Faz um comentário, deixa o coraçãozinho vermelho que eu vou amar, tá, gente? Então, tchau. Beijos, fique com Deus, com o amor do nosso Senhor Jesus. Feliz sexta-feira. Bom final de semana para vocês. E depois eu volto com mais uma receitinha para você, tá? Tchau. Beijos no coração.